Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos à Bienal Mineira do Livro 2022. Realização Câmara Mineira do Livro e Grupo Asas, realizando ideias. Apoio Mineiríssima Web Rádio. Nós estamos agora na sessão Café Literário. E o encontro de agora tem o tema A Força da Literatura, de Léo Chalub. Inspirado pela capoeira, o autor reconta a história de um dos mais importantes heróis brasileiros, Zumbi dos Palmares. Nosso convidado, Leonardo Chalub, mediador, Rogério Faria Tavares, curadoria da Academia Mineira de Letras, oferecimento Grupo Autêntica. Leonardo Chalub é mineiro de Belo Horizonte, formado em cinema e em publicidade. Aproveita seus conhecimentos nessas áreas para contar histórias emocionantes. Apaixonado por capoeira e outras lutas, acredita que é possível mudar o mundo por meio da narrativa. Venceu o Prêmio Jabuti de Literatura Juvenil com Palmares de Zumbi. Rogério Tavares, advogado, jornalista, mestre em Direito e doutor em Letras. Foi presidente do BDMG Cultural e atualmente preside a Academia Mineira de Letras. Também pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e ao Instituto dos Advogados Brasileiros e ao PEN Clube do Brasil. É cronista semanal do Diário do Comércio desde 2016. Entre seus livros estão A Noite dos Mascarados, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados Brasileiros e Contribuições para a História do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A partir de agora, Café Literário na Bienal Mineira do Livro 2022. Rogério. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui para mais uma sessão do Café Literário, fruto da parceria entre a Bienal Mineira do Livro e a Academia Mineira de Letras, e hoje entrevistando o Leonardo Chalub. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esses dois livros e de estar aqui com vocês, né, nesse grande evento do livro. Olha, nós vamos falar sobre os dois livros que o Leonardo já lançou pelo Grupo Autêntica. São livros preciosos, o público vai gostar de conhecer melhor essas duas obras. Mas antes, eu quero perguntar para o Leonardo um pouquinho sobre a trajetória dele, para a gente entender como que ele chegou até o momento de virar escritor e um escritor premiado, né? O primeiro livro que ele lançou ganhou o Jabuti, de melhor livro juvenil. Leonardo, você é mineiro de Belo Horizonte. Eu queria que você contasse para o nosso público como é que era a sua família, a sua casa, como é que você passou a infância e a adolescência, sobretudo na relação com a cultura e com a literatura. Olha, na minha casa, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ter uma mãe que é professora, foi professora, e que lê muito, 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 muito. Então, ela é daquele tipo de pessoa que quando a gente está na escola, a gente olha o livro pela lombada, né? Ah, esse é bom, pequenininho, né? Rapidinho eu vou ler. Minha mãe não, ela só gosta dos calhamaços. Dos que param em pé. Isso. Então, eu tenho esse privilégio e tenho o privilégio também de ter uma irmã que é doutora em linguística. Então, eu tive uma influência, aprendi muito com elas, muito, muito, muito. E desde sempre eu gostei de assistir muitos filmes. Eu lia pouco na minha adolescência, aprendi a ler na faculdade. No curso de cinema eu li muito, tive que ler muito e acabei tomando gosto. Mas, assim, lá em casa, a influência são minha mãe e minha irmã. Agora é interessante, você já adiantou um pouquinho aí o teor da minha próxima pergunta. Na hora de escolher o curso universitário, você escolheu o cinema e também escolheu a publicidade. Eu queria primeiro falar sobre o cinema. Você já até adiantou, via muito filme quando era criança, quando era adolescente. O que o cinema significou na sua formação cultural? Olha, eu sempre amei assistir filmes, sempre amei. Depois que eu entrei no curso de cinema, eu fui estudar a história do cinema, né? Foi muito bom eu ter tomado pau na primeira
na primeira vez que eu cursei essa disciplina, porque quando eu refiz com muita dedicação, porque eu sabia que era uma disciplina muito difícil. E ali eu estudei muito sobre cinema mundial, e eu fui entender a relação do cinema com a nossa cultura, né? Ali eu fui entender que o cinema americano foi, na verdade, a ponta de lança do American Way of Life, né? Que nos influencia todos os dias. O estilo de vida norte-americano foi trazido para o Brasil através do cinema, né? E também na verdade, a minha monografia foi sobre a história do cinema brasileiro. Por que o cinema brasileiro não se industrializou, né? O cinema americano é uma indústria, né? E por que isso não aconteceu aqui no Brasil? E aí fui estudar todas as tentativas de industrialização do cinema brasileiro, lá desde a Cinédia, Vera Cruz, Mazzaropi, Embrafilme, a Boca do Lixo. E aí fui estudar até a Lei Rouanet, né? Passando pela retomada do cinema, e fui entender ali por que o público brasileiro não tinha tomado gosto pelo cinema brasileiro, né? Então, essa formação foi muito importante para eu entender a parte cultural que existe, o monopólio do cinema americano que existe no nosso país, que foi acontecendo ao longo dos anos pela compra, né, pelo monopólio das salas de cinema, pela relação que existia, por exemplo, da obrigatoriedade do filme brasileiro ser exibido. E aí eu fui descobrir que, muitas vezes, o filme brasileiro, eles tinham que exibir um longa-metragem americano de 1h30, mas antes tinham que passar, obrigatoriamente, um filme brasileiro de pelo menos 10 minutos, um curta. E aí, muitas vezes, esse curta-metragem era feito pelo próprio dono da sala de cinema. E aí ele fazia um filme lá meia boca, aí você assiste um curta-metragem ruim e assiste uma mega produção americana em seguida. Então, o gosto do povo brasileiro foi sendo tratado aí, né? Então, eu fui descobrindo muitas coisas interessantes sobre, inclusive, as tentativas de sufocar o cinema brasileiro, né, que houveram. E isso foi me trazendo uma carga cultural muito forte, assim, um senso crítico muito, muito importante nesse sentido. E a publicidade? Como foi que surgiu a ideia de também cursar publicidade, que é outra forma de expressão, né? É outra forma de comunicação, assim como o cinema? A minha relação com a publicidade é uma relação meio controversa. Assim, ela foi explicitada durante todo o meu curso, porque logo quando eu cheguei no curso, eu era um dos alunos mais velhos, já tinha cursado uma faculdade, eu acho que eu era o mais velho da sala, e naquela hora que o professor chega e pergunta seu nome, qual a sua intenção, o que você quer fazer da vida, né? Por que você está cursando publicidade? Eu falei, olha, me apresentei e falei que a única coisa que eu sabia que eu não queria trabalhar em agência. Todo mundo virou a cara, falou, o que é isso, né? E vai trabalhar onde, então, né? Mas eu já tinha uma visão mais ampla do mercado. A grande questão é que o cinema brasileiro é muito difícil da gente viver de cinema brasileiro, né? Poucas pessoas vivem exclusivamente do cinema. A maioria vive de cinema, televisão, publicidade. Então, as produtoras diversificam a sua atuação. E eu entendi isso muito rápido, porque o mercado brasileiro também foi... o mercado de Belo Horizonte, principalmente, né, em comparação a Rio e São Paulo, é um mercado muito fraco. E faltou emprego. A verdade é que eu falei, gente, eu tenho que abrir o leque, expandir minha área de atuação para eu poder arrumar um emprego aqui em Belo Horizonte. Então, eu falei, vou cursar publicidade para ver se eu consigo aumentar minhas chances de ter uma vaga de emprego, uma oportunidade de trabalho. Mas, no curso de publicidade, a grande questão é que eu tenho meio um preconceito com propagandas que fazem... que humilham o consumidor para que ele consuma algo. Então, aquele exemplo assim, o cara vai te vender um computador e aí ele fala assim, pô, você está passando vergonha, toda vez que você liga seu computador na tomada,
coisa horrível. Olha, compra esse computador aqui que ele tem uma bateria que dura 8 horas. Então, eu sempre tive uma aversão a esse tipo de publicidade, que é a máquina do capitalismo, é isso mesmo. Mas eu não queria fazer isso. E aí eu fui aprender a contar histórias, né, na publicidade. Já tinha aprendido, já tinha tido aula de roteiro, já tinha, né, tido aula sobre a curva dramática, sobre todas as questões de narrativa do cinema, mas a publicidade ali me deu uma oportunidade de aprender outras coisas, né, de fechar o significado, eu tive umas aulas de redação muito importantes também. Isso foi muito interessante também para ajudar na minha escrita. Assim. É interessante, você falou aí das práticas, né, que você desenvolveu aí, tanto no curso quanto em outro, né? Sim. Que te ajudaram a contar histórias. Isso. E como é que germinou em você a vontade, o projeto, o sonho de escrever história? Olha, a vontade de contar histórias, ela veio desde o curso de cinema, antes do curso de cinema. Lá no cursinho eu já começava a rabiscar no cursinho pré-vestibular, né? Eu comecei a escrever algumas coisas, mas eu não tinha técnica, então ficava meio desarticulado, mostrava para as pessoas. E eu estava numa fase muito rebelde como artista, assim, eu pintava umas coisas que ninguém entendia o que era. Eu tinha feito uns cursos de desenho abstrato e uma arte que, às vezes, quando você olha, te causa desconforto. Ela é feita para isso, né? Não tem um significado fechado. Então, você olha e aquilo dali pode parecer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu comecei a escrever, nessa época eu comecei a escrever histórias, mas elas ainda não tinham fechamento, né, pela falta de técnica. E aí, durante o curso de cinema, eu fui aprender essas técnicas e aprender como fechar essa história, né? E na verdade, o primeiro estalo que eu tive para escrever o Palmares de Zumbi aconteceu da seguinte forma: eu estava lá, mais uma vez, assistindo um filme com a minha mãe, a gente sempre assiste filme juntos, só que a gente estava assistindo um filme muito ruim. O filme era péssimo, assim, e não era uma superprodução, a gente já tinha passado por todas as superproduções que estavam disponíveis, e a gente escolheu um filme lá que não era muito conhecido. E no final do filme a gente falou, pelo amor de Deus, que filme que é esse? Assim? E aí, naquele momento, eu falei, não, se eles estão gastando dinheiro para esse tipo de obra, porque o orçamento não foi barato, certamente, eu acho que eu sei fazer melhor. E aí eu tive... eu já estava cursando publicidade na época, e aí eu falei assim, não, peraí, eu vou investir um tempo em escrever uma história, né, usando as coisas que eu aprendi, eu acho que dá. Eu já estava trabalhando também, e aí eu fui usando meu tempo livre ali para começar a traçar as primeiras linhas do Palmares de Zumbi. E por que esse personagem, que é um personagem muito importante da história brasileira, mas muito esquecido também? Houve um filme importante no cinema brasileiro, O Zumbi, é um bom filme, inclusive, você deve ter visto, né? Mas é um personagem ainda muito pouco conhecido, inclusive. Né? Por que esse personagem? Olha, o filme Zumbi eu não conheço. Eu conheço o filme Ganga Zumba, que ele, inclusive, ganhou um prêmio na época. Foi super importante assim, para Veracruz, se eu não me engano. Mas o que aconteceu é que, na época, eu estava praticando muito capoeira. Eu estava assíduo nas aulas. E o que a gente fala na capoeira é que a gente não precisa ser o melhor capoeirista, né, para você progredir ali dentro da cultura da capoeira. E muitas pessoas criam projetos, né? Algumas pessoas dão aulas para crianças carentes, tem um projeto ali social. Outras pessoas fazem os seus CDs, né, para vender na roda. E eu falei, por que não escrever um livro? Está faltando um livro de capoeira. Para vender na roda, era o seu projeto. Para vender na roda. Para vender mão a mão na roda. Isso. Eu não imaginava que uma editora fosse querer publicá-lo, pelo menos não tão rápido. Pensei em começar de forma independente.
mandar para concurso, né? Eu sempre mandei textos para concurso, eu fazia mais poesias e mandava. E aí, mas acabou que a Nemo foi a primeira editora que leu e eles quiseram publicar. Mas por que Zumbi? Pela sua relação com a capoeira? Era um personagem muito evocado nas rodas? O Zumbi dos Palmares, eu tive meu primeiro contato com ele, foi lá mais ou menos com uns 12, 13 anos, numa música do Mestre Museu, né, que ele falava sobre um homem que tinha chegado com a cabeça cortada, dizendo ser mestre e que queria lutar com o cara que estava lá, né, e aí ele fala, era zumbi, guerreiro assim eu nunca vi. E aí essa música ficou muito... eu fixei muito essa música na cabeça, né, mesmo porque a gente precisa cantar na roda, né? Claro. Então eu aprendi essa música e esse personagem foi apresentado para mim ali. E ao longo dos anos eu fui pesquisando sobre Zumbi e vi que a história dele é muito fragmentada, né? É engraçado que às vezes as pessoas falam assim, não aprendi sobre isso na escola. E eu falo que, não tem como alguém te cobrar numa prova quem foi Zumbi, porque tem tantas versões sobre quem foi Zumbi que fica difícil até o professor explicar, né? E eu acho que é por isso que Zumbi se tornou uma figura tão controversa, né? Ao longo dos anos, defendido, odiado, amado e odiado, né? Então, mas na capoeira, que foi um dos instrumentos de resistência contra a escravidão, a figura de Zumbi é lembrada como um herói, né? Ele resistiu contra a escravidão, ele incomodou a coroa portuguesa e para o capoeirista, ele é uma grande referência, né? É um símbolo de luta, de garra. E, nesse contexto, eu não tinha dúvida que ele era um personagem muito importante para nós capoeiristas e que a história de vida dele seria fácil contar uma grande aventura com a história de vida dele, né? Então, foi por isso que eu escolhi o Zumbi para começar a minha história na escrita. E como é que você foi montando o livro? Fez muita pesquisa, enfim, teve que recorrer a bibliotecas, a centros de pesquisa, documentação, a arquivos, a livros de especialistas, livros de história. Como é que você foi montando a sua versão do personagem Zumbi? A minha versão... Bom, eu já conhecia a versão que eu ia usar, que é uma das versões mais aceitas pela comunidade da história. Assim, né? Eu já sabia dessa versão, mas eu pesquisei muito, eu usei a internet, eu não fui à biblioteca, os livros que eu já tinha de história eu pesquisei, mas como a minha intenção era escrever uma ficção, e justamente uma ficção que contestasse as demais versões, né, principalmente para expor que as narrativas, como elas não são contadas, elas são questionáveis, né? A gente precisa, inclusive, questionar o que nos é falado. Então, como desde o início eu tinha em mente que a minha narrativa ia ser uma ficção biográfica, eu não me preocupei muito com os outros relatos, mesmo porque eu queria ter uma liberdade de criar ali. Então, quando a gente pega, por exemplo, o mapa do Mocambo, o mapa do Quilombo dos Palmares, né, que a gente acha na internet, tem diversos mocambos, que eram os assentamentos ali dentro do Quilombo. No meu livro tem vários que não existiram oficialmente. Ótimo que você criou. Isso. E como é que você implantou a disciplina da escrita na sua rotina, da escrita do primeiro livro? Bom, o Palmares de Zumbi começou da seguinte forma, eu escrevi o prefácio. Então, quando eu escrevi o prefácio, eu sabia o tom que eu queria dar para o livro. E eu tive momentos de épocas em que eu escrevi muito e épocas que eu deixei o livro, a história se consolidar na minha cabeça para que eu pudesse escrever, mesmo porque eu sou autor de primeira viagem. Então, para você ter ideia, eu fui descobrir que eu precisava
do mapa do livro, na hora que eu já estava lá para o 5º capítulo. Eu descobri que eu tinha que montar um mapa ali porque eu precisava saber por onde o personagem tinha passado. Isso é muito interessante porque, na verdade, nem o curso de cinema, nem o curso de publicidade me mostrou isso. Então, foi parte da técnica de escrita que eu tive que descobrir, na porrada, na verdade, né? E então, assim, em alguns momentos eu ficava, como que eu vou conectar esse fato àquele e aquilo, como eu queria fazer uma narrativa, eu me preocupei muito em fazer uma narrativa muito amarrada, por mais ficcional que ela fosse, eu queria dar amarrações consistentes. Em alguns momentos eu me pegava sem saber para onde ir, aí eu dava uma pausa, às vezes 1, 2, 3, 5 meses, e aí quando a história estava bem fixa na minha mente, aí eu voltava, e aí nos períodos de escrita eu tinha lá minhas metas diárias, 2, 3 páginas por dia, e ia tentando bater essas metas, né? E aí finalizava um capítulo, dava uma revisada, sempre. Eu escrevi esse livro, eu costumo falar que é bom a gente escrever devagar, porque quando a gente escreve devagar, a gente reescreve menos. Então, eu fui escrevendo devagarzinho, porque era o primeiro livro. Olha, o livro do Leonardo é muito bom de ler. Ele tem uma narrativa muito ágil, que flui muito bem, e tem cenas muito bem montadas. Eu vou ler depois alguns trechinhos aqui para o público entender, não é? Por que o livro ganhou um jabuti. É fácil entender. Quando a gente lê, não é? Porque o livro arrasta o leitor. Não é? A gente não consegue parar a história facilmente, não é? Porque a gente vai sendo levado de uma cena a outra cena. Não é? E os personagens são muito bem construídos, viu, Leonardo? Parabéns. Obrigado. Agora, quando é que você percebeu que já estava num ponto em que era possível mostrar, por exemplo, para sua irmã, que é doutora em linguística, e que acabou sendo quem disparou o processo editorial do livro? Olha, o que aconteceu? Eu estava muito tempo sem escrever o livro. Eu já estava uns 3, 4 meses sem escrever. E foi na época da Copa de 2014, 2016? 2018. 2018, foi isso. Na época da Copa de 2018, acho que eu estava acompanhando, estava na farra com meus amigos, aí o Brasil desclassificou. Eu falei, agora eu vou pegar esse livro e vou finalizar. Olha só. E aí eu dei uma revisada no que eu já tinha escrito, faltava 2 capítulos, e aí com menos de um mês eu terminei. Aí fui revisar, eu sempre imprimo ele para fazer a última revisão, passei um pente fino, é lógico que ficou 1 milhão de coisas faltando, né? O texto foi bem mexido pela editora depois, inclusive o capítulo de Dandara que tem nele foi pedido pela editora. Isso. Então foi nesse processo, mas eu costumo mostrar as coisas meio inacabadas para minha mãe e para minha irmã, então eu tenho essa liberdade com elas. Eu falo, gente, lê aí, mas lê como diz, saiba que tem erro aí, tá? Tenha paciência comigo. E aí elas são muito divertidas, e aí elas leram e adoraram. E aí minha irmã mandou para o editor, falou, olha, porque ela já tinha revisado o livro nessa editora, estou revisando esse livro para um autor aqui, não falou que era eu, e mandou o livro para a editora. E aí o editor retornou falando que tinha curtido muito o livro e que tinha interesse em publicar. E aí começou a desenrolar a história. E dessa história participou até a professora Nilma Lino Gomes, né, que nós entrevistamos aqui no Café Literário. Ela deu um parecer muito estimulante para a publicação do livro, né? Sim, o Palmares de Zumbi, onde ele chega, ele é lido com muito cuidado, né, para as pessoas que vão publicá-lo ou que vão avaliá-lo, porque o Zumbi dos Palmares é uma figura muito importante. E existe uma preocupação muito grande se existe ali alguma apropriação cultural, né? Se existe alguma coisa que vai ofender a imagem dele ou de outras pessoas, né? Se existe
alguma conotação racista no livro. Então, o livro foi muito bem avaliado pela editora. O que eu fiquei sabendo é que ele foi distribuído para muitas pessoas importantes, e a Nilma Lino, como uma referência nessa área, né, ela foi a pessoa que deu a luz verde ali, deu um parecer, né, que o livro era um livro interessante, um livro importante, que não ofendia nem caracterizava uma apropriação cultural, né? E, na verdade, os protagonistas são quem deveriam ser, né? Então, o parecer dela foi muito importante para a publicação do livro. Nós vamos falar sobre a linguagem, sobre o modo como você constrói os personagens e as cenas. Vamos falar sobre o ritmo. Mas eu quero dar um salto aqui agora para a recepção do livro, né? Você esperava o Jabuti? Olha, eu sonhava com um. No início do ano, eu tinha falado com minha esposa, nossa, meu sonho era ganhar um jabuti. Mas era um sonho, né? Quando eu ganhei, a gente acordou o prédio todo, porque foi uma festa, assim. Foi uma super surpresa, foi maravilhoso. E o mais engraçado é porque eu sou da área de cinema, né? Então eu conheço muitos diretores, conheço muitos produtores, mas na literatura eu estou engatinhando, né? Então, quando eu vi as pessoas com quem eu tinha concorrido ali, que foram 5 finalistas, eu fiquei chocado, né? Porque são autores renomados, autores que têm obras muito importantes e que escrevem há muito tempo. Então, foi muito bom poder colocar a capoeira. Meu objetivo era colocar a capoeira como protagonista, trazer um personagem negro para o protagonismo, porque falta isso não só na mídia, né? Na TV, nos filmes, mas na literatura, né? É difícil a gente achar um filme que coloca a capoeira em primeiro lugar. Geralmente, o capoeirista apanha nas rodas, nos filmes, né, de ação americanos. Então, tem um filme, Esporte Sangrento, ele passava direto na TV, às vezes mais de uma vez por mês. É uma produção americana, se eu não me engano, da década de 80 ou 90. E é um dos únicos filmes que colocam a capoeira como uma luta que é admirável. Em todos os outros filmes, a capoeira apanha, né? O capoeirista apanha. Então, eu queria colocar a capoeira em primeiro lugar ali, dar uma luz para essa arte, e foi muito bom nesse sentido, porque o prêmio fez o livro ser reconhecido também pelos capoeiristas. E você, no texto do livro, ressalta também a ética da capoeira, não é? Os princípios, os valores que guiam as rodas, enfim, isso fica muito claro para quem lê o livro, não é? Há uma preocupação explícita em localizar bem o valor da capoeira, né? Essa, na verdade, eu fiz o livro para o capoeirista ler e se identificar, ele falar assim, já vi isso. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as questões que existem na capoeira hoje, eu levei para aquela época, né? Eu usei a história como pano de fundo para narrar o que acontece hoje, assim. Quando o Zumbi, por exemplo, se torna contramestre, né, um capítulo inteiro sobre isso, há inclusive trechos dedicados aí às relações entre ele e os mestres, entre ele e aqueles que ainda nem sequer chegaram a contramestres, enfim. Há uma exposição até da política interna ali dos capoeiristas, não é isso? E isso acontece hoje, né? Eu falo que a capoeira não é, por exemplo, como o Krav Maga. No Krav Maga, você entra no site e você vê lá que com 1 ano e 6 meses você vai estar em tal faixa, provavelmente, né? É a média de tempo. Com 3 anos você pega a outra, com 5. Na capoeira não existe isso. Cada grupo tem a sua tradição, tem a sua escolha das cores das cordas, da ordem das cordas. E isso gera um conflito até hoje, né? Isso é uma coisa que se discute hoje, e se discute sobre essa padronização. Então, eu queria trazer essa discussão
E aí, quando o capoeirista lê, ele fala, pô, já vi isso, eu sei que isso existe. Né? E era essa identificação que eu estava buscando ao colocar essas discussões. Você tem notícias sobre a recepção do livro pelas escolas, pelas salas de aula? Eu já dei palestra em algumas escolas e os professores falaram que a leitura foi muito fluida. Os alunos adoraram e o professor ama por consequência, porque os alunos leem, né? É um livro. Eu fiz um livro para ser lido de forma rápida. Eu queria isso, assim. Eu queria que o leitor não se desgastasse, ou se desgastasse o mínimo para ler, porque a leitura não é igual à televisão, que você fica lá e o conteúdo, mesmo que você está babando lá e o conteúdo está entrando, né? A leitura exige um esforço mínimo. E quando o livro chega para a gente na escola, a gente não sabe quem é o autor, não sabe qual que é o tema, foi um livro escolhido por outra pessoa para você ler. Então, eu queria isso, que o livro fosse facilmente assimilado, tanto pelo público que não tem uma cultura de leitura, quanto pelas pessoas mais jovens, né, que fossem recebê-lo na escola. Agora a linguagem. Eu falei para o nosso público que você claramente construiu uma linguagem veloz, ágil, fluida, não é? E a gente acompanhando aqui a sua entrevista sabe que você tem uma formação em cinema, não é? A gente vê aí até os cortes, não é? Você trabalhou dessa forma, Leonardo? Bom, com certeza tem uma influência muito forte, né, do cinema. Na verdade, a escrita do livro ela foi uma forma de externalizar uma história que eu queria contar. Se eu pudesse ter contado ela direto nas telas, talvez eu tivesse feito. Mas como os recursos, né, são escassos no Brasil para filmagem, as leis de incentivo são muito difíceis de ser alcançadas, né, da gente conseguir recursos através delas, principalmente hoje. Então, eu falei que eu pensei, a forma mais fácil e mais rápida de eu contar essa história é escrevendo um livro. E eu usei muitas das técnicas da construção de um roteiro de cinema para fazer o livro. Então, tem uma pegada assim. E tem uma outra coisa. Eu particularmente, eu sei que a gente, como espectador, eu fui colocando muita minha impressão como espectador, né? Como espectador, eu perco a atenção muito fácil se a história começa a me enrolar, né? Se a história começa a ir encher linguiça, colocar coisa ali só para encher página. Então, eu tentei ao máximo me esforçar para colocar as coisas que realmente importavam na história. Olha, tem alguns textos aqui que antecedem o próprio conteúdo do livro, que eu vou me permitir ler aqui, para que o público possa entender melhor o clima, o tom, a atmosfera em que esse livro se situa, né? O Leonardo já falou da linguagem, do ritmo, da influência do cinema. Está muito claro aqui para nós como o livro se apresenta, mas há alguns textos aqui que vêm antes da própria história que eu acho que ajudam muito a entender em que tipo de clima o livro foi nascendo. A sua nota do autor aqui eu acho muito importante, não é? Ela é datada de 10 de julho de 2018. Eu vou ler porque é curtinha e porque ajuda a entender o sentimento do autor em relação à sua obra. Abro aspas. À medida que escrevi esse livro, fui ficando assustado, pois para contar essa história, muitas vezes precisei dizer que pessoas foram negociadas, compradas, vendidas ou trocadas. Isso me fez refletir profundamente sobre a podridão que há em alguns homens que pensam que podem determinar o preço de uma vida. Mas não é isso que os nossos governantes continuam a fazer todos os dias, de uma forma ou de outra? Cada julgador tem sua mandinga, cada contador conta seu causo. Para cada fato, muitas versões. Esta é uma delas. Nós já falamos aqui que sim, esta é uma versão da história de Zumbi, mas eu quero me ater ao início dessa nota do autor aqui. Você foi ficando assustado com aquele universo, Leonardo? Olha, é difícil, porque quando a gente escreve, na verdade, a gente busca coisas para impactar, né? E
A verdade é que aquilo dali foi ficando muito claro para mim, né? Eu fui internalizando essa história. Como eu falo, quando eu escrevi Dandara, principalmente, eu sonhava todos os dias com a história, né? Tinha dia que eu sentava para escrever chorando, porque... E não é demagogia, eu acho que eu estava meio deprimido mesmo na época. O choro estava saindo fácil, mas a história é muito pesada, né? É muito horrível a gente saber que isso aconteceu mesmo e que, infelizmente, continua acontecendo, né? Não nas mesmas proporções, mas acontece de outras formas, né? A miséria, os terrores que umas pessoas impõem às outras, e isso, quando vai ficando muito internalizado, chega uma hora que fica sufocante, né? Então houveram momentos difíceis, assim, a gente tem que imaginar a construção de uma cena que uma pessoa está sendo espancada ou alguma coisa desse tipo, e quando isso, não sei, quando a gente imagina isso só uma vez por dia, é tranquilo, mas quando a gente sonha com isso todos os dias, quando a gente acorda pensando nisso, o processo de escrita ele pesa e realmente eu fui ficando, talvez não assustado, mas assim, eu fui ficando sufocado, né, por esses pensamentos. Olha, eu vou ler também o prefácio, um trechinho do prefácio, daqui a pouco, como eu prometi. Mas já que o Leonardo está citando aí essas cenas difíceis, de alto impacto, que ele foi obrigado a escrever, que ele foi levado a escrever, né? Cenas de violência, né? Eu vou me permitir ler aqui a frase com que ele abre o livro. Capítulo 1, Brasil, 1667. Um chicote era arrastado pelo chão, deixando as marcas das dobras de seu couro na terra. As esporas das botas do feitor estalavam com seus passos. Era um sábado nublado e um homem negro escravizado estava amarrado a um tronco com as costas descobertas. Outros escravos observavam o homem, que com o chicote nas mãos caminhava lentamente. Os pássaros cantavam uma melodia triste, prevendo o desfecho fúnebre do momento. É uma cena de alto impacto e é curioso porque quem presencia essa cena é uma criança, é um menino de nome Francisco, aquela época, que depois todos saberemos, né, os leitores do livro saberemos, será Zumbi dos Palmares, né? E que naquele momento, na infância, um coroinha protegido pela igreja. Então, em poucas páginas, o livro consegue dar ao leitor um quadro da complexidade das relações sociais no Brasil naquele momento, das relações entre a igreja, a coroa portuguesa, a mão de obra escrava, enfim. Como é que esse modo de contar a história foi surgindo na sua cabeça? Não é fácil, Leonardo. Olha, eu não sei, eu já estava com essa história, com esse início muito consolidado também. A gente, na verdade, a gente já viu essas relações em muitas novelas, né? Eu me lembrava muito, enquanto lia o seu livro, de uma novela que fez muito sucesso quando eu era criança, que é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Exato. Então tem muitas adaptada novelas... para a televisão pelo Gilberto Braga. Sim, e... Bom, o período que eu mais estudei história foi quando, para passar na UFMG, ainda tinha a prova de segunda etapa. Então eu devorei os livros de história, né? E eu tinha um livro só sobre história do Brasil. E ele falava muito sobre essas relações, né? Então, para mim, ali foi, de certa forma, isso já estava internalizado, assim, essas relações que existiam, as figuras, né? O senhor de engenho, os feitores, capitão do mato, os escravos, a Igreja Católica. Então, e a figura de Zumbi dos Palmares, né? Essa narrativa essa versão de que Zumbi dos Palmares seria uma criança que foi sequestrada de Palmares, cativo da Igreja Católica, em algum momento fugiu e retornou a Palmares.
essa história também já estava muito internalizada e ali essas figuras já estavam ali meio que dadas, né, nesse universo, né? Então, de certa forma, foi uma criação fluida. Perfeito. Eu vou agora falar sobre o prefácio para depois abordar alguns personagens que me interessam muito no livro, para depois a gente passar finalmente para o segundo livro do Leonardo, que é Dandara e a Falange Feminina de Palmares. Olha aqui. No prefácio você dá o tom, como você disse. É muito interessante porque o prefácio dá a voz aos soldados, né? A cena aí é protagonizada pelos soldados que, no final das contas, investirão contra o Quilombo. Eles, os soldados, sabiam que enfrentariam o inimigo número 1 da coroa, um herói para o povo e, para muitos, um espírito imortal. Passados, Leonardo, 3 séculos, né? Qual é o vigor da figura de Zumbi para o Brasil do século XXI, de 2022? Para o Brasil em que as relações sociais continuam muito marcadas pelo racismo e pela violência. Olha, a figura de Zumbi dos Palmares é uma figura incrível hoje, né? É uma figura espantosa pela dimensão que tem. Ele, como eu falei, ele é amado por muitos, odiado por muitos. E a verdade é que a gente não sabe exatamente quem foi Zumbi dos Palmares, né? A gente não, os questionamentos que são feitos em relação a ele, a gente não tem certeza. Existem documentos, né? Como eu falo aí, para muitos um inimigo imortal. Em uma das cartas do governador da capitania de Pernambuco, na época, para o rei de Portugal, informando que eles tinham acabado com Palmares, eles falam, foi capturado e morto o tal Zumbi, que para muitos era imortal. Então, a gente vê aí essa crendice que existia na época, que se perpetuava, né, de uma forma importante, considerável, e a falta de documentos, né, porque o que existia de Palmares foi destruído, a maior parte das coisas ficou na oralidade, a outra parte ficou nos documentos oficiais da coroa portuguesa, que são pouquíssimos, que são rasos. Então, a figura de Zumbi dos Palmares, ela como ele foi tratado, ele é, né, tratado como um símbolo da resistência à escravização, ele incomodou muito a coroa portuguesa. E a leitura que existe hoje, né, é que o Zumbi dos Palmares ele foi transformado pela esquerda no elemento político, né? E a direita passou a odiar ele porque odeia a esquerda, com argumentos que não são factíveis. E é isso, assim, existe essa polarização, o Brasil está polarizado, as pessoas, a gente não consegue entrar em consenso, e é duro porque, na verdade, a gente não tem informações suficientes sobre quem foi Zumbi. Zumbi foi um homem, Zumbi foi o sobrinho do rei, Zumbi foi um cargo no Quilombo, a gente não sabe, né? Existem teorias que dizem que foram vários zumbis. Então, o que esses vários zumbis fizeram? A gente não consegue. Se foi um homem que foi realmente Francisco, Coroinha, que depois se tornou Zumbi dos Palmares, como que ele foi reconhecido? Essas lacunas que eu preenchi com ficção no livro, e, né, dando a dinâmica de aventura no livro de Palmares, ficção. Por isso que eu falo, né, essa é uma das versões dessa história. A gente tem muitas versões, e essa figura, como é um símbolo muito forte de resistência, ele incomoda até hoje, porque existe racismo, as pessoas
muitas pessoas ainda tentam perpetuar o pensamento daquela época, né? Eu falo que a gente pode herdar a cor da pele, mas o pensamento não. Né? O pensamento tem gente que pensa como 20 séculos atrás, até hoje. Então, é difícil entrar em discussões, principalmente quando elas se tornam emocionais. Né? As discussões, quando elas se tornam emocionais, a gente não traz razão para elas. Qualquer argumento vale, qualquer dado vale. As pessoas tratam informações de autores do século XX, XXI como sendo informações, como sendo dados verdadeiros, sem questionar nada. Então, é uma figura muito controversa hoje, mas que, bom, ele é um herói nacional, né? Ele foi reconhecido. Dandara também é reconhecida como heroína nacional. E a primeira figura a entrar no panteão da pátria é Tiradentes, que é outra figura extremamente controversa. Né? Na monarquia ele era odiado, na república ele virou herói. Então a história, como eles falam, a história é uma ilha de edição. Né? Cada povo edita e constrói como quer. E a gente está no momento em que o mundo está muito polarizado, o país está muito polarizado e as discussões têm se tornado emocionais. Assim. É difícil chegar a racionalizar uma figura que a gente não tem muitos dados palpáveis. Né? Agora você tocou aí no nome de Dandara e me permite falar, então, das mulheres. Mas antes de Dandara, eu queria que você falasse um pouco para o público sobre Sabina, a mãe de Zumbi, e também sobre a avó de Zumbi, que era, segundo o seu livro conta, a grande senhora, a grande matriarca do Quilombo. Como é que foi compor essas duas personagens? Olha, é muito interessante, porque a Qualtune, né, que é, segundo essa versão, né, é a versão que a gente encontra lá na Wikipédia, na maioria dos livros de história, a Qualtune era a avó de Zumbi. A avó de Zumbi era uma princesa no Congo. O pai dela era rei no Congo e ele foi morto em uma época que os portugueses matavam qualquer rei ali que não adotasse um nome católico, cristão, que não se convertesse, que não seguisse as regras que eles queriam que eles seguissem. E aí esse rei resistiu, foi morto, e a filha dele, a Qualtune, capturada, trazida ao Brasil como uma escrava reprodutora. E ela é uma das pioneiras na fundação do Quilombo dos Palmares. Só que a história a Qualtune é mãe de Sabina, Gangazumba. Ela tem, segundo alguns relatos, ela tem outro filho chama Gangazona, se eu não me engano, que não aparece no livro. Mas o que acontece é que a Qualtune, ela sendo uma das pioneiras do Quilombo dos Palmares, né, a grande questão da história dela, na verdade, é que, você vai pesquisar sobre a Qualtune, as pessoas falam assim, os relatos dizem que em 1665, a Qualtune liderou uma batalha na região de Mbuila, no Congo, contra 30 mil portugueses, se eu não me engano, em 1665. Mas a data da morte dela é 1650. Ou seja, ela liderou uma batalha 15 anos depois da morte dela. Então, os dados são muito... não são confiáveis, né? Na verdade, o que se diz é que ela teria chegado ao Brasil depois de 1665, sendo que Zumbi, a data do nascimento dele é 55. Então, ela teria chegado ao Brasil 10 anos depois do nascimento do próprio neto. Então, os dados são muito contestáveis, mas assume-se que ela foi avó de Zumbi, mãe de Sabina, e Sabina
mãe de Zumbi, né? Então, seria essa relação. E a avó de Zumbi, segundo o seu livro, é quem faz com que ele se transforme num guerreiro. Ela faz, inclusive, uma crítica a outros membros da família dela, a outros descendentes que se acomodaram, preferiram o luxo, o conforto ali do quilombo, o prazer, a segurança, mas ela forja em Zumbi o espírito do guerreiro, não é isso? É isso. Na verdade, a Kwauthuni, se a gente vai pegar na técnica, né, da escrita lá dos 12 passos da criação do herói, a Kwauthuni é o momento do encontro com o mentor, né? Isso. Um dos mentores, né? Zumbi tem vários mentores, mas a Kwauthuni, certamente, a mentora mais importante dele, é quem lidera o quilombo. E existem relatos que ela realmente era uma figura que existem algumas teorias que dizem que Palmares existia uma estrutura matriarcal, né, liderada por a Kwauthuni. Então, se a gente pega lá nas 12 etapas da criação do herói, a Kwauthuni é esse encontro com o mentor. Vamos falar agora da Dandara. Olha, que beleza de livro. Os 2 livros do Leonardo Chalub, pelo selo Nemo, do Grupo Autêntica, são ilustrados pelo Luiz Matuto. Que beleza de ilustrações, né, Leonardo? Maravilhoso. Luiz Matuto caprichou, ele é um grande artista, né? E Dandara, ele falou que foi o livro mais bonito que ele já ilustrou. É muito bom. As capas são lindas, há ilustrações também internas muito bonitas. Mas conta para nós, quem não sabe nada de Dandara, quem é Dandara, em poucas palavras? Olha, Dandara é outra figura da qual existem pouquíssimos relatos. E na época da tomada final do quilombo pelas tropas portuguesas, existe um relato oficial, nesse mesmo relato que eu falei sobre Zumbi, sendo uma figura imortal, né? Aquele que eles consideravam imortal foi morto, disse que cerca de 200 quilombolas haviam se jogado de um penhasco. A história de Dandara, ela ficou muito na oralidade. Ela seria a esposa de Zumbi, ela teria liderado uma tropa feminina que participava das resistências contra as investidas portuguesas e, na oralidade, ela teria sido uma das pessoas que se jogaram do abismo que existia nas proximidades de Palmares para não retornar à escravidão. Mas é impressionante aqui na 4ª capa do livro a saga vivida por Dandara. É quase inacreditável o que está escrito aqui na 4ª capa do livro. A gente está diante de um espírito em que a aventura, o destemor, a coragem comparecem ali com muita força. Olha aqui, que impressionante. Destacando-se constantemente nas batalhas travadas contra a coroa portuguesa e senhores de engenho da região, Dandara recebe ordens do rei Gangazumba, filho da princesa Kwauthuni e tio de Zumbi, para uma missão tão honrosa quanto difícil: recuperar a coroa e o cetro do rei do Congo, morto em batalha contra as tropas portuguesas. Os objetos, porém, se encontram a um oceano de distância, expostos em uma capela católica adjacente a uma base militar da coroa portuguesa, em Luanda, Angola. E olha o que vem agora. Com a preciosa ajuda de guerreiros indígenas e a companhia de um estranho casal português, a falange feminina de Palmares enfrentará ataques de feras selvagens, a ira de um general lusitano, mas os cuidados e a inspiração de uma bruxa misteriosa, bem como a lealdade de suas comandadas, serão trunfos determinantes na missão mais difícil da vida de Dandara, nesta vibrante releitura da história da jovem guerreira. Como é que foi criar isso tudo, Leonardo? Olha, quando o livro foi aprovado na editora, eles falaram, o editor disse que gostaria de sequências, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas logo que eu fiquei sabendo, minha cabeça começou a funcionar muito rápido. E aí me veio uma história sobre Dandara. Mas em seguida eles pediram um capítulo de Dandara. Isso. Né? Todo mundo que lia o manuscrito sentiu falta
da personagem, né? Sentiu falta de que fosse falado mais sobre Dandara. Eles queriam conhecer quem foi Dandara, né? E aí eu escrevi um parágrafo com um resumo do que existe no capítulo e escrevi o capítulo. Eu falei com eles, escolhe, vocês querem colocar um parágrafo ou vocês querem colocar o capítulo? Porque esse capítulo, na verdade, é o escopo do livro que eu vou escrever. E aí eles falaram, não, eu quero capítulo. Eles colocaram um capítulo. Aí eu falei, então não faz sentido contar essa mesma história. Mas o pedido foi tão intenso das pessoas para conhecerem mais essa personagem que minha cabeça não parou de funcionar e logo foi nascendo a história de Dandara e a Falange Feminina, que é uma história completamente diferente do capítulo que existe no Palmares de Zumbi. 95% é ficção, né, fora os nomes que eu cito e as relações que existiam ali no Quilombo dos Palmares, o resto é ficção. Então, foi muito interessante contar essa história, foi muito legal. Olha, o Leonardo dedica a obra às mulheres guerreiras. Eu vou ler a dedicatória. Abro aspas. Dedico este livro a todas as mulheres que, em um mundo tão machista, precisam se transformar em verdadeiras guerreiras para sobreviver. Fecho aspas. Há duas causas aqui muito claras, né, em relação às quais seus dois livros se manifestam, digamos assim. O racismo e a escravidão, por um lado, e o machismo, por outro. Né? Como é que você tratou o tema de gênero, a questão da mulher? O que mais te inquietou como escritor na hora de compor a personagem de Dandara, o seu vigor, a sua força, a sua tenacidade e a da sua falange? Em que você pensava sendo um autor do século XXI? Bom, quando a Nilma Lino fez a leitura do Palmares de Zumbi, ela levantou apenas uma questão, se eu não me engano. A forma como eu descrevi o cabelo de Dandara. E eu falei que eles eram cacheados. E ela falou, por que não crespos? E aquilo dali virou uma chave em mim, eu fiquei muito... Essa leitura dela, só um especialista pode fazer, né? Eu não sou especialista. Eu sou, como eu disse, estou engatinhando, estou aprendendo. E esse desafio foi uma das faíscas assim, que me fizeram não aceitar o desafio, mas me propor o desafio de escrever sobre uma personagem feminina. Eu tinha acabado de... Não, minha filhinha já tinha uns 2 anos de idade. Minha esposa a gente sempre conversou muito, minha irmã também sempre falou muito sobre como os brinquedos dos meninos eram muito mais legais do que os das meninas, por que a roupa dos meninos era de herói, não sei o que, era tudo sempre, né, força, independência. Movimento. E a das meninas sempre princesa, né, recato. E foi uma das coisas que me fez refletir sobre essa história e algumas das coisas que eu queria colocar nessa história, né? Eu queria trazer uma personagem que fosse uma visão dessa mulher que as mulheres querem que as filhas delas se espelhem, né? Eu queria uma heroína que pudesse atender a essas necessidades, né? Como publicitário, eu estou atendendo necessidade de mercado. Lá em 2016, eu não tinha uma visão tão clara sobre, por exemplo, no Jabuti de 2020, a maioria dos livros que ganharam o Jabuti falavam sobre cultura negra, escravização, né? Eu não tinha essa noção, eu percebi que foi uma demanda do prêmio, e aí eu fui pesquisar quais eram as demandas do público, né?
Então, essa demanda de uma heroína que fosse despida dessas... que fosse diferente das princesas da Disney, né? Das heroínas que são americanas, que são sempre recatadas e tal. E, óbvio que está havendo uma mudança, eles também estão super antenados nas demandas do mercado. Mas aí eu fui catando as coisas que são importantes, fui estudar, né? Fui conversar com algumas pessoas sobre o que é importante falar. E aí, claro que eu fui observar o macro, e isso está muito na nossa cara, a importância de falar sobre a mulher negra empreendedora. Forte, Dandara é uma ativa. empreendedora, né? Ela é uma líder. E ela luta pelos ideais dela, ela luta pelo espaço dela, que é uma luta que está acontecendo hoje. É real. É real, é uma luta que vem acontecendo há séculos, né? E que precisa de fôlego, né? Então, mais uma vez, por que não tentar, humildemente, se uma menina lê e fala assim, eu também posso, né? Já valeu a escrita do livro, uma só. Que legal. Estamos caminhando para o final. Queria ainda fazer uma última pergunta sobre seus projetos literários para o futuro. O que está em curso? O que você já está encaminhando para as editoras? O que os seus leitores podem esperar daqui para frente? Olha, depois de escrever Dandara, no final da escrita de Dandara, eu tive um desgaste emocional muito grande. Porque, eu não sei se é porque a história foi quase toda criada por mim, então eu acho que eu sonhei mais com isso, né? Não sei. Mas eu pensei assim, eu preciso dar um tempo do enredo de Palmares. E aí eu já tinha outras ideias, eu tenho algumas ideias que fui anotando ao longo desses períodos, mas tinha uma ideia que eu já tinha proposto ao meu irmão. Meu irmão é um pescador, ama pescar, meu pai também veio do meu pai essa herança, eu herdei da minha mãe a veia literária e do meu pai o gosto pela pescaria. E aí eu criei um livro sobre contos para pescadores, de contos para pescadores. Que legal. Uhum. Que é um outro mercado, é um outro público que lê pouco, que eu acho que precisa de boas histórias, carente de boas histórias. Eles adoram contar histórias uns para os outros, mas que a gente acha pouca história de pescaria, e aí eu quis dar uma pegada interessante para essas histórias. Fui aprender a escrever conto, porque, meu Deus, quem escreve conto aumenta um ponto mesmo, quem conta um conto aumenta um ponto, porque às vezes você contando uma história aqui, a gente ri, é fácil, mas você vai passar aquilo para o texto, é uma coisa completamente diferente. Aí eu fui aprender na raça também, a dar vida para essas histórias de uma forma interessante. Foi bem legal o processo também, deu uma... como disse, foi uma coisa leve para eu me distrair também, para eu conseguir tirar aquela sobrecarga emocional, sem muito compromisso também com dados históricos, com pesquisa, lógico que tem algumas preocupações ali quando a gente vai escrever, mas é um livro que exige menos preocupação, é um livro mais descontraído, chega quase a ser uma meio comédia, então... Já está em editora, já está sendo avaliado. Ele está sendo lido, eu já enviei para a editora, né? Eu tenho que enviar para a Nemo. Eu não sei se é um livro que cabe no escopo da editora Nemo, é uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo, né? Cada editora tem sua linha editorial ali, essas coisas. E eu não sei se cabe, mas vamos ver. Eu estou guardando a resposta ainda. De vez em quando eu cobro o Arnaud, ele me xinga, aí eu fico quieto por uns meses, depois eu cobro ele de novo. Leonardo, muito bom conversar com você. Aprendi muito, gostei muito dos livros. Eu queria uma palavra final sua sobre literatura. Em que a sua vida mudou quando a literatura tomou o espaço dela? Olha, primeiro, eu queria falar só uma coisa.
que eu lembrei aqui e que eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre. A questão do racismo, né, que eu abordo nesses livros, é uma imagem que sempre me vem à cabeça de uma história que eu já ouvi mais de uma vez, que é de uma criança com uma bucha e um sabão na mão, tentando lavar a cor da própria pele. Né? Essa imagem, eu acho que cada vez que uma pessoa pensar no seu filho fazendo isso, vai ser uma imagem que nos leva a refletir sobre a importância da gente acabar com o racismo. Né? A importância da luta antirracista. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, a mensagem social que eu quero deixar aqui hoje, assim, para que as pessoas pensem. Lembre dessa imagem, pelo menos uma vez por dia, e se coloque no lugar dessa pessoa e analise se é importante ou não. Eu acho que é. Né? Bom, a literatura, eu estou engatinhando, né? Eu estou aprendendo muito, aprendo um pouquinho a cada dia. Quando a gente é criança, a gente aprende uma linguagem muito rápido. Né? Criança de 4, 5 anos aprende inglês, espanhol, 10 línguas. Quando a gente vai envelhecendo, eu sou um jovem ainda, eu sei, mas a gente vai amadurecendo, vai virando adulto, os boletos começam a chegar e a gente começa, pelo menos, eu estou numa fase que é difícil aprender, focar, né? O mundo está tão conturbado, eu acho que eu fico pensando também nessas relações, faz parte um pouco do meu trabalho, mas é tão exaustivo que é difícil aprender e se focar. Né? Mas eu tento aprender um pouquinho, todo dia, sobre literatura. Essa oportunidade aqui é maravilhosa, porque eu aprendi muito hoje. Tive o prazer de te conhecer, né? Tive o prazer de estar em contato com o pessoal da editora, porque a gente não tem esse contato todos os dias. Bom, a literatura, cara, eu estou conhecendo o esforço que é ser escritor no Brasil. Não é fácil. No final de 2019, no final de 2020, quando eu ganhei o prêmio em novembro, né, lá antes da virada do ano novo, eu falei com minha esposa, gente, imagina se eu não tivesse ganhado esse prêmio. Meu primeiro livro, vender livros no Brasil é muito difícil, muito difícil. Eu estava contestando muito a minha própria capacidade e eu falei, se eu não tivesse tido esse reconhecimento, onde eu estaria emocionalmente naquele momento, sabe? E escrever é muito difícil, escrever demanda uma energia emocional muito grande. Escrever poesia, para quem escreve, eu não sou um autor de poesia, escrevo algumas coisas, mas eu não publiquei nada. Quem escreve sabe o quanto que é difícil a reescrita. É um processo muito longo, muito demorado. Quem escreve música, eu fico brincando que uma música é uma história. Né? Cada vez que uma pessoa conta uma música, ela está contando uma história. As músicas, os grandes sambistas falam que eles demoram, às vezes, 1 ano para escrever um samba. Menos Cartola, né? Cartola escrevia numa tarde. É muito difícil escrever, sendo que a gente não tem um retorno financeiro, nem todos conseguem ter o retorno financeiro que nos sustente. Então, eu estou aprendendo sobre isso tudo, assim, e principalmente eu comecei a ler mais. Isso foi interessante nesse processo. Depois que eu me tornei um autor, eu aprendi sobre a importância de ler mais, não só para criar minhas obras, mas lendo mais eu entendi e eu descobri que o conhecimento está ali. Né? O conhecimento está nos livros. São muitas mentes, e as mentes que se dedicam à escrita, elas se esforçam para trazer o melhor conteúdo para nós. Assim. Isso é muito interessante.
Então está sendo uma trajetória maravilhosa, assim, principalmente pelo Prêmio Jabuti, pela oportunidade de ter 2 livros publicados pela Nemo, que é do Grupo Autênticas, é um grupo enorme, com livros muito importantes. Todos os autores da Nemo, a maioria são autores consagrados, autores do exterior, que já têm uma reputação muito consolidada. Então, estar nesse meio é muito legal, né? É muito legal, é muito desafiador para mim. Estou começando devagarzinho e tentando criar um bom conteúdo para as pessoas, e principalmente focando naquelas pessoas que têm dificuldade de ler, naquelas pessoas que não apreciam a leitura ainda, para que elas possam tomar o gosto pela leitura. Muito obrigado, Leonardo Chalub, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. E a você também que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.